Olá, muito boa noite. Está começando o TVC2 com os principais destaques do dia. E no programa de hoje você vai ver a condenação do ex-presidente Collor pelo Supremo Tribunal Federal. Campanha nacional de vacinação contra a gripe esse ano chegou ao fim na última quarta-feira. Em nosso estúdio, a presença do presidente do Sindicombustíveis do DF, Paulo Tavares. Essas e mais notícias você confere agora. O TVC2 está no ar. E agora, aqui em nossos estúdios, a presença do presidente Paulo Tavares, do presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal. Por favor, Paulo. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Boa tarde, eu que agradeço. Nós começamos já hoje o dia, 1º de junho, iniciando o mês, com aumento do combustível, né, Paulo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa alteração do ICMS, como isso está impactando o valor da gasolina. Primeiramente, é importante a população entender esse acordo que teve no STF, que ocorreu em dezembro do ano passado, foi devido ao PL 192 e 194. Foram dois projetos de lei que alteraram as alíquotas de ICMS, que era o modelo aplicado, o chamado ad valorem, as alíquotas de ICMS que eram aplicadas para calcular o ICMS a ser cobrado nos combustíveis. Essa era uma pauta antiga até do setor, até porque há uma bitributação. Por quê? Porque a alíquota de ICMS de cada estado variava. Por exemplo, Brasília era 28%, Goiás era 31% na gasolina, etanol 28%, Goiás 23%. Até por isso tinha diferença de preço no etanol. Então essa alíquota era aplicada em cima do preço médio de bomba. Mas vamos lembrar que o preço de bomba é um preço que já tem imposto. Então, na verdade, você está calculando um imposto em cima de um produto que já tem imposto. Então, ele majorava muito. Além disso, ele tinha um efeito cascata. Por quê? Naquele momento em que a Petrobras vinha aumentando pelo seu modelo PPI, de paridade internacional, subindo muitos os preços, então a gasolina subia na Petrobras, chegava na bomba, aí o preço médio de bomba subia, aí a Secretaria de Fazenda publicava um novo preço médio e aplicava a alíquota. Então, 28% de R$1 é 28 centavos, mas 28% de R$10 são 2,80. Então, quanto mais a gasolina subia de preço, mais a arrecadação de ICMS subia nos estados. Por isso que o modelo agora é o chamado ad rem, é um valor fixo, como é o PIS/COFINS. No caso da gasolina, 70 centavos por litro em todo o território nacional. E agora a mesma coisa vai acontecer com o ICMS. R$1,22 por litro de gasolina em qualquer estado além do Distrito Federal. Então esse é um valor fixo. A gasolina, ela sai da refinaria monofásica, agora não tem mais cálculo em cima do preço de bomba, ela já sai lá. Então a distribuidora compra o produto da refinaria e incrementa R$1,22 de ICMS, mais os impostos federais e vende para nós revendedores, que são os postos de combustíveis. Porque nós não recolhemos impostos, nós somos monofásicos. Quem recolhe é a distribuidora. Então ela recolhe imposto e paga para o GDF. Nós já recebemos o produto com o imposto e já recolhido. Então isso é bom, dá uma previsibilidade, ou seja, não há discussão mais de alíquota nem de pauta, porque às vezes o governo assume, aumenta a alíquota, então aumenta a arrecadação. Então é fixo, isso é uma pauta antiga. Acaba a guerra fiscal entre os estados, acaba com a sonegação, então uma previsibilidade para o cidadão saber. Então ele sabe quando vai ser um litro de gasolina. Hoje, 1º de junho, conforme o acordo no STF, passa a vigorar esse modelo. Como estava no modelo de alíquota de 18% sobre o preço médio, segundo a Secretaria de Fazenda, publicada no dia 16 de maio, que passou a valer, o preço médio era R$ 5,67. Claro que esse preço estava sem a queda da Petrobras. Sim. 28% disso dava R$ 1,02. Como passou para ser um valor fixo, há esse aumento de 20 centavos. E hoje, as distribuidoras já estão entregando o produto, nós já compramos com esse aumento de 20 centavos a partir da data de hoje. Certo. Paulo, tem sempre uma queixa referente à prévia, ao dia que antecede esse aumento dos postos não terem combustíveis, né, alegarem que não tem combustível. E no outro dia ele já aparece com esse aumento de preço, né? Existe essa reclamação? Chega até vocês isso? Então, nós revendedores, chega ao sindicato, né,
que sempre que precede qualquer tipo de reajuste, seja da Petrobras, reajustes volumosos, precisa lembrar que 20 centavos para o nosso setor chega a ser a metade do lucro bruto. Veja só, então 20 centavos representa muito para o nosso setor. Sim. Então, quando há essa prévia de aumento, seja de impostos ou seja de aumento da Petrobras, as distribuidoras costumeiramente vêm ficando em adequação. O que é a chamada adequação? Você está acostumado a comprar diariamente 10 mil litros, ela falou, agora eu vou te entregar só 5 porque eu não tenho produto suficiente. E aí a ANP vem e deu uma declaração que tem. Mas como é que tem se elas não entregam? Então, pela primeira vez, todas as distribuidoras entraram em adequação, mas uma delas não entregou na terça-feira. Nada de produto. Dezenas de postos não receberam produto na terça-feira. E o que acontece com isso? Às vezes a população não entende. É lei de oferta e procura. É o que a OPEP faz com o petróleo. O que ela faz? Ela corta a produção, você diminui a oferta de produto e o preço sobe. Então, quando você tem pouco estoque, você tem que fazer o quê? Você aumenta o preço até para afugentar o seu cliente, porque senão você vai ficar sem produto e vai fechar o posto. E o posto tem a obrigação de ficar aberto, no mínimo, de 7 da manhã às 7 da noite, conforme definição da Agência Nacional de Petróleo, por ser um produto de primeira necessidade. Então, nós temos obrigações a cumprir, às vezes a população não sabe disso. A gente até agradece vocês aqui que nos abrem esse espaço para trazer essas informações. Então, esses fatos ocorreram esta semana. Nós tivemos postos de combustíveis com pane seca, sem produto, de tarde amanhecendo sem produto. Então, e hoje está tudo normal. Como é que até ontem tinha adequação e a partir de hoje, dia 1º, não tem mais adequação? Então fica essa dúvida que nós deixamos. Por que as distribuidoras fazem isso? Outro fato importante. No dia 15 de maio, quando a Petrobras anunciou a sua queda de preço, que na verdade é 40 centavos na gasolina tipo A, há uma confusão do cidadão. A gasolina tipo A é a da refinaria para a distribuidora. Sim. Só que ali é preciso acrescentar 73% da gasolina A e 27% de etanol anidro. Eu costumo dizer como se fosse uma receita de bolo para o cidadão comum entender. Se você vai fazer um bolo, você tem 1 quilo de farinha, custa R$10. Se você botar 700 gramas, você não botou R$10, você botou R$7 de custo naquele bolo. Mais os outros ingredientes. A gasolina é a mesma coisa. Você tem 40 centavos. Se você pegou 73% de algo que é 40, o custo disso, na verdade, é 29 centavos. Então, o valor nominal que deveria reduzir na distribuidora para o revendedor, porque nós não compramos da Petrobras, seria de 29 centavos. Esse é o primeiro fato. Na mesma semana, isso não foi divulgado, não foi discutido, houve uma queda razoável no etanol anidro, de 14 centavos, o que representaria para o revendedor repassar ao consumidor mais 4 centavos. Ou seja, seria uma redução de 13 centavos, não, de 33 centavos ao total. Se levarmos em conta essa elevação de 20 centavos, ainda teríamos uma redução de 13. Mas até o presente momento a redução é de 7, ou seja, as distribuidoras absorveram parte disso, ou seja, 6 centavos, como lucro delas. Não sou contra elas, o preço é livre, elas podem fazer, mas isso precisa vir a público, porque a cobrança é dos postos de combustíveis. Nós sempre somos os vilões. Esse é o debate que é preciso ser fresco, porque o posto não compra da Petrobras, ele compra da distribuidora. Ótimo, e é importante você esclarecer isso, porque a maior parte dessas informações, de fato, não chega no consumidor Perfeitamente. final. E eu queria até te pedir, Paulo, até ontem havia sido divulgado que 3 estados não fariam parte desse reajuste, que seria Alagoas, Amazonas e Piauí. Perfeito. Houve uma atualização nessa informação? O que houve? Nós acabamos de receber da Federação da Fé Combustíveis, pelo nosso presidente, que é o Jim Storp, de Alagoas, que o estado de Piauí tinha realmente um erro. Então, o estado do Piauí, a elevação é de 1 centavo e não queda. Agora, os outros 2 estados, que é Amazonas e Alagoas, realmente houve uma redução. Por que essa diferença com relação aos outros estados? Vamos lá. O PL 192 e 194, de forma inconstitucional, como foi resolvido dentro do STF, porque houve uma intervenção do governo federal nas alíquotas que são pertinentes aos estados, baixaram as alíquotas para a alíquota geral, que alguns estados é 18%, outros 17%. Por exemplo, Distrito Federal é 18%,
Goiás é 17. Como ele tem uma alíquota menor, no DF subiu 20 centavos e Goiás vai subir 29, justamente por causa dessa diferença de alíquota. Então, alguns estados que estavam 18, 19, lá em dezembro, no início de dezembro, quando foi declarado inconstitucional, eles mandaram para as suas assembleias legislativas o aumento da alíquota. Então, eles anteciparam esse aumento. Então, os estados estavam 18, 17, muitos foram para 21, 22 ou 20%. Aqueles que já anteciparam, obviamente, agora estavam acima desse teto, que é R$ 1,22. Isso também foi determinado no diesel. O diesel passou a valer desde 1º de maio. Então, a alíquota do diesel hoje, que era em percentual, passou a ser a de REN no valor de 0,96 centavos por litro de diesel vendido. Então, você, caminhoneiro, quando estiver abastecendo o seu carro, o seu caminhão, você vai saber que naquele litro de diesel, cada um que entra no seu tanque, aproximadamente R$1 está indo para o Estado, a unidade da federação, o Estado que ele está, em qualquer Estado. E no caso do PIS/COFINS, está fora até final do ano por medida provisória, ou seja, não está tendo incidência do PIS/COFINS no diesel até 31 de dezembro. Essa questão do PIS/COFINS é importante frisar também, que a medida provisória assinada pelo presidente Lula na posse, dia 1º, que gerou muita discussão, muito problema, no dia 28 de fevereiro, ela foi mudada e tirou a isenção e passou a cobrar a oneração novamente nos combustíveis. No caso da gasolina, em torno de 34 centavos e no caso do etanol, 2 centavos. Certo. Porém, essa nova medida provisória, que só vale até 30 de junho, vai deixar de existir e não vai ser renovada, porque no arcabouço fiscal aprovado pelo governo, essa previsão de arrecadação volta. Então, a partir de 1º de julho, vem mais 23 centavos de PIS/COFINS no etanol e mais 36 centavos na gasolina. Então, vamos ter mais uma vez outro debate, outra discussão e outra confusão e provavelmente vamos aguardar, mas as distribuidoras vão entrar em adequação de novo. Meu Deus, Paulo, nossa, muito obrigada pelos esclarecimentos. Inclusive, eu já estou aqui assimilando tudo. E queria até te pedir para falar, de repente, outros tópicos tão importantes quanto esses, que de repente a gente não foi perguntado aqui, que seja importante o consumidor saber, né, que chegue até ele essa informação, se você quiser. Então, o consumidor hoje, se quiser, quando ele chega no posto de combustíveis, nós temos um decreto 10.634 em que nós somos obrigados a colocar no posto de combustíveis todos os valores, todos os números. Então, você vai ter lá preço da gasolina na distribuidora, na refinaria. Preço do etanol anidro na refinaria, com todas as contas, 73%, 27%. Total de impostos estaduais, total de impostos federais, valor do frete, né? A gente é obrigado a colocar isso. E está lá a placa. Aí no final lá tem o custo do produto, mas ninguém olha essa placa. E aí ele vai saber quanto que não está na bomba. Só que não tem ali o preço da distribuidora. O que eu quero fazer um debate que decretos, portarias, leis para posto tem. Mas é preciso trazer a distribuidora para fazer isso também. Porque ela não demonstra seu preço, não demonstra suas planilhas. Neste momento, a Senacom soltou ontem o secretário nacional da Senacom, que vai solicitar às distribuidoras, porque após ele fazer esse levantamento inteiro nos postos de combustíveis, isso é a fala do próprio secretário, constatou que houve redução de preço nos postos, mas não a totalidade. E constatou nas notas fiscais de compra dos postos de combustíveis que as distribuidoras, conforme eu acabei de falar, não repassou toda a queda de preço para o revendedor. E por que isso? Não é nenhum problema que ela aumente sua margem de lucro, até porque os preços são livres. Claro. Esse debate, às vezes, é muito difícil, né? Por que posto sobe e desce preço? Isso é muito comum, né? Mas ele está fazendo isso e notificando as distribuidoras. Elas precisam vir para esse debate, fazer essa discussão com o revendedor. E também o consumidor, né? Por que ele não pode descer e perguntar, né, para o revendedor? Eu queria ver aquela placa do decreto, que eu quero ver quanto é que custa essa gasolina. Porque qual é o problema hoje? Você pega lá o preço médio, a Petrobras vai e divulga, né? Ah, baixamos o preço médio nacional é R$3. Sim. Preço, obviamente, da Petrobras. E aí ele chega na bomba e está pagando R$5,50. Ele pensa que eu ganho R$2,50.
Essa é a concepção. Mas esquece que não... E tem os impostos aí. Hoje, só de impostos dá R$2 do preço médio. Então, você pega 3 com mais 2, só daria 5. Né? Então, isso dá para ver claramente o tanto que a margem do setor é baixa. É muito baixa. Vamos pegar, por exemplo, hoje, como a taxa de juros é uma discussão nacional, né? A gente vê aí as montadoras, né? Deixando seus colaboradores de férias, porque não está vendendo carro. Isso é fato, é só olhar todas as empresas que vendem carro. O nosso problema também já foi isso. Quando a gasolina bateu, os volumes caíram. Quanto mais caro o produto, menos você vende. Então, essa discussão já se tem há muito tempo. Então, o que a gente precisa fazer é um debate, construir para que a comunidade, a sociedade entenda o nosso setor. Né? E todos os setores fazem promoção. Eu sempre digo, muitas vezes o preço cai muito. E às vezes ninguém procura o sindicato. Por que caiu tanto? Ninguém fala nada. Aí quando sobe, subiu por quê? Então eu costumo citar outro exemplo. Quando você vai comprar presente de Natal no mês de dezembro, você vai pagar um preço. Sim. Tenta comprar presente em janeiro. Você fica até chateado. Pô, eu acabei de comprar o presente, olha metade do preço. É assim, todo negócio é assim, o mercado funciona assim. É preciso analisar dentro de um posto de combustível se ele está tendo uma margem abusiva. Até o presente momento, o próprio PROCON ainda não encontrou isso. Dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo, antes da queda da Petrobras, do preço, e da própria Secretaria de Fazenda, do ATCOTEP, é que o preço médio era de R$ 5,70. Então, se um posto às vezes estava baixo e voltou para 5,79, que a gente viu muito essa discussão, é muito natural. Eu não estou aqui para analisar cada posto, mas é possível explicar matematicamente, contabilmente, por que ele fez. E o mercado é um mercado muito competitivo. Né? Brasília é a cidade única no mundo que tem uma avenida só de postos de combustível, que são os eixinhos. Então, veja só, meu lado, antes de mim e depois de mim, tem 2 postos. Se eu botar 1 centavo de diferença, ele não vai encontrar no meu posto. Né? Eu vi uma recente pesquisa de uma das grandes distribuidoras, que ela fez o ano passado, e estava lá na pesquisa, 83% da população entra num posto de gasolina por causa do preço. É verdade. É um número muito maior. Então, todo mundo fica procurando o preço menor. E às vezes há uma discussão. Por que o preço é assim, o outro está maior, está mais baixo? Esse era um debate anterior. Né? Tem essa discussão em cima da operação do Dubai. É um cartel porque tem o preço tudo igual. Agora que o preço é diferente, as pessoas reclamam. Na verdade, a população quer preço igual, só que preço baixo. Que aí ela passa, sim, a ter uma fidelidade, de repente, com o posto. Eu vou aquele ali porque é mais perto da minha casa. Mas às vezes ele dá uma volta, às vezes o cara mora em Taguatinga e abastece aqui porque está mais barato. Sim. E às vezes ele enfrenta uma fila gigante, numa avenida como a EPTG, para poder pôr um pouco mais barato. E às vezes é 2, 3 centavos. É verdade, diferenças mínimas, a gente vê, né? É muito pouco. É muito pouco, talvez você vai economizar R$1, mas isso faz diferença. Né? E eu costumo dizer que o nosso setor é difícil, sabe por quê? Porque quando você para o carro no posto de gasolina, você enche o tanque, deixa R$300 e você não leva nada para casa. É uma sensação horrível. Sim. E dependendo do trabalhador, ele está deixando a feira dele. É verdade. A compra do mercado, é a compra da feira da semana. Ele deixa ali e sai dali. Gente, eu estou levando o que para casa? Nada. A sensação é a sensação horrível. E aí, nós que estamos na ponta é que sofremos. Então, realmente é muito difícil. Paulo, eu só posso agradecer todos esses esclarecimentos que você veio trazer aqui para nós. Deixar as portas da TV Cultura Brasília abertas, tá? Para sempre que vocês precisarem. E deseja fazer alguma consideração final? Não, eu queria só pedir a todos vocês, seus assinantes, seus telespectadores, que enxerguem um pouco diferente o revendedor, né? Para vocês terem uma ideia, só para finalizar, nos últimos 3 anos, nós tínhamos 20 mil colaboradores. Nós somos só apenas 7 mil. Você não reduz 2/3 simplesmente por nada porque quer demitir. Se você andar no plano piloto em algumas regiões, você não vê mais posto de combustível aberto à noite. Isso é corte de custo, porque nós reduzimos o custo para ter um preço melhor para o cidadão. Só para finalizar, na época da Operação Dubai, o Ministério Público, junto com o CAD, definiu em cima de um grande revendedor que ele deveria ter uma margem máxima, enquanto tivesse intervenção, de 16% de lucro bruto.
Segundo dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo, a margem média dos últimos 2 anos dos postos é de 8%. Metade do que o Ministério Público considera razoável. Então, para você cortar custo e trabalhar com essa margem, não pode. Pensa 8%, significa que do preço que você paga de bomba, 92% daqueles 5,50, 5,10 não fica com posto. É pouco mais de 50 centavos ou pouco menos de 50 centavos. A informação é importante para esclarecer. E muito obrigado a vocês por dar essa oportunidade, né? Que é a imprensa que nos ajuda a levar as informações para o cidadão de Brasília. Obrigada de novo, Paulo. Bom, e no próximo bloco a gente volta com mais notícias.